Oi gente, tudo bom? Meu nome é Sara e hoje eu vou falar sobre a monarquia romana. Bom, primeiramente a monarquia romana ela vai de 753 a.C. até 509 a.C. Mas o que é Roma? Atualmente, Roma ela é a capital da Itália, mas a gente vai estudar Roma como uma cidade que posteriormente vai virar um dos maiores impérios do mundo. Bom, ela está localizada no centro-sul da Europa, situada na região do Lácio. E ela está num local muito estratégico porque, além de ter abertura para o mar, é uma terra muito fértil. E os povos que habitavam Roma eram os etruscos, os sabinos, os latinos e os gregos principalmente, nesse primeiro momento. Mas Roma era um local que passavam muitos viajantes, passava muita gente, então tinha uma cultura muito grande de vários povos. E Roma, ela vai ter duas origens. A origem histórica, que é a que interessa mais pra gente, mas também tem a origem mitológica. Primeiramente, acredita-se que a origem de Roma veio a partir de um forte latino e sabino, um forte militar mesmo. Eles se juntaram para fazer um forte contra povos que poderiam vir a ser inimigos. E aí depois várias pessoas começaram a morar ao redor dessa fortificação e foi cada vez mais crescendo e virou a cidade. Então, primeiro tem os latinos e os sabinos, mas depois vão vir os gregos, os etruscos, até os galeses. Então a cultura romana ela é muito diversificada. E essa origem histórica, apesar da gente acreditar que seja mais ou menos isso que aconteceu, a gente sabe através de fontes arqueológicas, porque fontes escritas da época, por exemplo, a gente não tem. E as principais fontes escritas que a gente tem, por exemplo, vêm do poeta Virgílio, de um livro épico que ele escreveu, a Eneida, que fala justamente sobre essa época de fundação e construção de Roma, mas ela é muito, mas muito tempo depois da fundação de Roma, de fato. E, ao que nós sabemos, existiram 7 reis nessa fase monárquica, que eram os reis latinos, os 4 primeiros, e os reis etruscos, os 3 primeiros, os 3 últimos. Então vamos lá. E a origem mitológica? A origem mitológica ela é muito interessante. Como vocês podem ver aí nessa tela, a gente tem a foto de Rômulo e Remo e a gente também tem a foto de uma escultura de uma loba amamentando crianças. Essas crianças e esses dois homens são a mesma pessoa. Rômulo e Remo eram netos do rei de Alba Longa. Eles deveriam ser os futuros reis de Alba Longa. Porém, o que acontece? O tio-avô deles acaba matando o rei, pega eles e coloca dentro de uma cesta e joga eles no rio. Obviamente para que eles morressem e não virassem o rei. Porém, o que acontece é que uma loba, que é essa que vocês estão vendo aí, acaba encontrando as crianças e amamenta elas, alimenta. Algum tempo depois, um casal de pastores acaba encontrando essas crianças, leva para casa e cuida deles. Quando eles já estão adultos, eles decidem voltar para o local onde eles foram encontrados, que ainda não era uma cidade. Eles decidem que vão construir uma cidade lá, mas eles acabam tendo discussões, eles não conseguem chegar à conclusão de como vai ser a cidade, qual vai ser o nome. Então, numa dessas brigas, Rômulo acaba matando Remo. E acredita-se que Rômulo foi o primeiro rei. Tá, essa história ela pode até ser mais ou menos assim, Rômulo pode até ter existido. Porém, tem uma parte mitológica que é muito importante a gente falar, é de que Rômulo e Remo seriam filhos do deus Marte, o deus romano. Então, pode até ser que o Rômulo ele tenha sido o primeiro rei. Mas a história da loba e do deus, a gente já não sabe, né? E aí a gente vem para uma parte muito importante, que é a organização política romana. A gente falou sobre a fundação, agora a gente vai falar sobre como era organizado politicamente.
Primeiro, a gente tinha 3 poderes muito importantes, que eram o rei, o senado e a assembleia. É importante falar que o rei, o senado e a assembleia eram todos compostos por patrícios, que a gente vai falar um pouquinho depois quem são os patrícios. Quem é que elegia o rei? Primeiro, quem elegia o rei era a assembleia. Então, depois que o rei era eleito, ele seria o rei até o fim da sua vida. Porém, quando ele morresse, o seu filho não seria o rei. Seria, mais uma vez, um outro rei eleito pela Assembleia. E qual era a função do rei? Ele tinha funções militares, principalmente, e função religiosa. Então, a gente sabe que a Assembleia elegia, mas ela também elaborava leis. E o Senado, ele aprovava leis e sugeria quem seria o rei. Então, era tudo bem dividido e ninguém trabalhava sozinho, ninguém escolhia sozinho as questões políticas. E aí a gente tem finalmente a organização social romana. Eram basicamente 4 grupos: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios, eles eram considerados, eles eram os nobres. Eles tinham dinheiro, eles tinham influência política, eles eram os cidadãos, eram eles quem poderiam se candidatar a cargos políticos, eram eles quem votavam nos cargos políticos. E eles eram muito ricos. E eram os descendentes dos os primeiros fundadores de Roma. Já os plebeus, eles eram pequenos proprietários e artesãos. Eles podiam até ser alguns bem ricos, ter muitas terras, ter enriquecido pelo comércio, mas eles não eram nobres de sangue, eles não nasceram nobres. Então eles podiam ser ricos, mas eles não tinham nenhum poder político. Já os clientes, eles podiam ser ex-escravos ou pessoas que não tinham emprego, que não tinham terra, ou até mesmo estrangeiros. E eles normalmente se aliavam com os patrícios numa tentativa de serem protegidos pelos patrícios, e os patrícios também, quando precisavam desses clientes, pediam ajuda deles e eles teriam que ajudar. E por último, são os escravos. Os escravos, eles eram obtidos pelos patrícios, principalmente por forma de guerra ou dívida. Então, digamos que Roma entra em conflito com outro povo, e aí esse outro povo perde. Então, eles levam essas pessoas para serem escravas em Roma, ou por meio de dívida. A maioria dos escravos por dívida eram os plebeus. Eram pessoas que pediam emprestado ou compravam coisas dos patrícios e não podiam pagar. E já que eles não podiam pagar, eles pagariam de que forma? Sendo escravos. Tá, ok. A gente tem uma monarquia romana que dura mais ou menos 200 anos. Por que é que essa monarquia ela cai? Já que a gente está vendo aqui o fim da monarquia romana. A gente falou que os patrícios eram o grupo que elegia quem ia ser o rei, que sugeria quem ia ser o rei, quem aprovava ou sugeria as leis. E os próprios reis também eram patrícios. Só que eles acreditavam que os reis não estavam fazendo o que deveria ser feito. Eles não acreditavam que os reis estavam beneficiando a classe dos patrícios. E o reinado do Tarquínio Soberbo era um reinado em que Tarquínio fazia o que ele queria. Então eles não gostavam dessa postura dele. Então Tarquínio, em 509 a.C., vai para uma outra cidade, senão ele não está em Roma. E nesse momento, o exército que respondia ao rei acaba se aliando aos patrícios e derrubam o rei. O rei já estava em outra cidade, mas eles expulsam a família real da cidade e decidem que vão
fazer uma nova estrutura política no qual vão existir muito mais cargos e, mais uma vez, todos vão ser ocupados pelos patrícios. Então, após a expulsão da família real da cidade, finalmente acaba a monarquia romana e começa a república. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Então, é isso, gente, e tchauzinho.